Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos em nosso canal. Aproveito para fazer o convite a cada um de vocês que se interessam por temas ligados à espiritualidade, que façam inscrição em nosso canal, ativem o sininho para receber nossas notificações. Assim, toda vez que nós postarmos um vídeo novo, vocês ficarão sabendo e podem nos acompanhar e aprender junto com a gente a nos tornarmos cada vez melhores enquanto seres espirituais que somos. O tema de hoje do nosso programa trata do casamento na visão espírita. O que é o casamento na visão espírita? Uma pergunta que nos chegou é se existe diferença, entre o casamento espírita e o casamento evangélico, católico, enfim, em outra religião, em outra concepção de mundo e de sociedade. É claro que existem, Se nós pensarmos no casamento aqui no Brasil e o casamento, por exemplo, na Índia, nós já teremos uma grande diferença. Nós estamos falando do ritual casamento. Esse ritual que na doutrina espírita, ele não é obrigatório, ele não acontece. Então nós não temos um ritual de casamento dentro da doutrina espírita. O que nós temos é a união de dois espíritos, de duas pessoas, que provavelmente a partir daquele momento, vão começar a aprender juntos e se melhorar enquanto seres juntos, um com o apoio do outro. Pelo menos é assim, que nós imaginamos que deva ser. Então não existe essa questão do ritual dentro da doutrina espírita, mas existe sim a possibilidade de uma cerimônia, muitas vezes acontece dentro da própria casa espírita ou espiritualista que as pessoas frequentam, onde as pessoas trazem seus convidados, é feita uma prece, às vezes pelo dirigente da casa ou uma outra pessoa, que sinta esse desejo, que tem essa condição, e é feita uma bênção, daquele casal. Fica muito mais para um registro daquele momento do que como ritual. Então, dentro da questão espírita, o casamento é visto um pouquinho diferente. Claro que a questão legal, as leis humanas permanecem as mesmas, A diferença é que se acontece o casamento no civil, é da forma como diz a lei, como deve ser. Então, de uma forma mais breve, um resumo da questão, o casamento ele acontece porque duas pessoas se conhecem e resolvem viver essa vida juntos, Então, nós entendemos isso como um casamento, uma união de dois seres. O que vale mesmo, o que importa mesmo, é que essas pessoas realmente se amem, se respeitem e o casamento seja para que ambos possam auxiliar um ao outro e ambos evoluam juntos nessa existência. Eu trago para vocês a colaboração de um autor, pesquisador espírita, muito legal, que ele apresenta 5 diferentes tipos de casamento na visão espírita. É bem legal nós entendermos, compreendermos. Claro que de repente, como nós sabemos, que não existe verdade absoluta, quem sabe até existem outros modelos, de relacionamento, mas ele traz essas 5 versões e eu vou dividir com vocês a partir de agora. O autor que eu falo com vocês é Martins Peralta. Então, no seu livro Estudando a Mediunidade, ele nos traz essas 5 possibilidades de casamento. São elas: acidentais, provacionais, sacrificiais, por afinidade, ou os casamentos afins, e os transcendentes. E aí, o que acontece? Ele divide os nossos relacionamentos aqui na Terra, nossos relacionamentos entre casais, desta maneira. Iniciando com os acidentais, que o próprio nome já diz. São aqueles que acontecem por um mero acaso do destino. De repente você está realmente caminhando por aí, encontra uma pessoa, acaba se envolvendo, acaba acreditando que é a pessoa que você esperava, sua vida toda, e com ela pretende seguir, mas na verdade não era bem assim, a situação era outra e você descobre que essa pessoa na verdade
ela veio apenas para te ensinar de forma momentânea, não para ficar, né? Porque todas as pessoas que passam por nós, todas as pessoas, né, que vivem perto de nós por algum tempo, com certeza elas nos ensinam alguma coisa, né? E também nós ensinamos a ela. Neste tipo de casamento, as pessoas utilizam do seu livre-arbítrio e muitas vezes, por mais que a vida, dê dicas, por mais que a vida os intua, né, e os conselhos cheguem, né, naquela questão momentânea da paixão, né, do envolvimento, as pessoas acabam se unindo e esses casamentos não duram, né, muito tempo. E ainda alguns acabam criando um vínculo kármico, né, para uma nova existência. O segundo tipo, que seriam os casamentos provacionais, né, são aqueles que as pessoas são colocadas, né, são unidas pela espiritualidade numa programação reencarnatória, né, para os ajustes necessários, né, para passarem juntas provações, para aprenderem a se respeitar, aprenderem a se amar. Não são casamentos muito fáceis, são mais complicados do que os acidentais, com toda certeza, porque ali existe um vínculo, né? Existe a necessidade dessas duas pessoas estarem juntas. E não se sabe, né, qual foi o elemento criador deste vínculo. Por quê? Né? Porque os dois, né, as duas pessoas precisam se encontrar e viver uma nova história. Então, esses casamentos geralmente trazem muitos conflitos para a vida das pessoas, né, muitos desafios. Às vezes envolvem os filhos, né, onde os desafios acabam se tornando maiores. Daí vem aquelas perguntas, né, por que acontece comigo, né, por que com a gente, por que na nossa casa, na nossa família? São casamentos pensados pela espiritualidade para a nossa evolução, para o nosso melhoramento, chamados, né, de provacionais. Da mesma forma que temos as nossas provações na Terra, temos as nossas provações em forma de casal, em forma de relacionamento. E é preciso, sim, fazer um esforço, né, para que tudo aquilo que possa ser resolvido nesta encarnação seja, né, de fato resolvido, para que possamos, né, numa próxima seguir adiante, né, com menos situações, né, pendentes. Temos agora o terceiro tipo, que são os casamentos sacrificiais. O que é isso? Significa que estas duas pessoas que viverão um relacionamento nessa existência, ou na existência que for, né? Mas estamos falando de agora, né? Viverão um relacionamento aqui neste planeta Terra, nesta existência. Uma dessas duas almas, né? Destes dois seres que estão juntos ou que ficarão juntos, aceita o relacionamento, aceita esse envolvimento afetivo para que possa auxiliar o outro num processo, né, de evolução, né, para que possa acelerar no outro esse processo. Então nós temos uma alma, um espírito já com um conhecimento maior, um espírito com entendimento maior, né, muito mais realmente, entre aspas, iluminado, né, na questão do entendimento dos sentimentos e das necessidades humanas, que se coloca neste relacionamento com o espírito ainda precisando aprender muitas coisas, né, que não está no mesmo grau de evolução, mas para que possa auxiliá-lo. Também não é um casamento muito fácil, né, um relacionamento muito fácil, mas quando este espírito já exercitou bastante em si a humildade e vem com essa disposição, né, vem disponível para ajudar o outro, né, a esse autoconhecimento, a esse automelhoramento, as coisas tendem a fluir um pouco mais fácil. Mas são casamentos sacrificiais, onde um espírito acaba se sacrificando, né? Vamos entender isso também entre aspas, né? Para que o outro melhore. É sempre um vínculo afetivo, né? É sempre uma questão de programação reencarnatória, né? Mas realmente são casamentos que levam muitas vezes as pessoas a pensarem o porquê, né? Que estão nesse relacionamento, mas que vale muito a pena quando você consegue terminar essa caminhada e ver o quanto o outro, né, se modificou, o quanto o outro evoluiu. E você tem parte nisso, né, nessa conquista. Agora nós temos os casamentos por afinidade, os casamentos afins. Quando nós falamos em almas gêmeas, né, nós costumamos dizer que não existem almas gêmeas, né? O que existem são espíritos afins,
né? São seres que possuem uma afinidade tão grande com outros seres, né, que a gente acaba dizendo que são almas gêmeas, né, que se pertencem. Mas não é dessa forma. Então o que acontece é que estes espíritos afins vêm para a Terra com essa programação, né, com esse resgate a fazer, né, de um relacionamento que foi bom, que de repente foi desfeito por algum motivo alheio à vontade deles, né, numa outra existência, e acabam formando um lar muito aconchegante, né, muito amoroso, de muita paz, de muita harmonia aqui na Terra. Por isso que nós temos também, né, esses lares, esses casamentos que não enfrentam tantas dificuldades. Nós sabemos que os casamentos por afinidade apenas, né, são mais raros de encontrar, mas existem sim. E muitas vezes também envolvem, né, os filhos ou outras pessoas, porque acabam se tornando exemplo, né, exemplos de relacionamentos, exemplo de como tratar o outro, exemplo de como se doar para o outro e de como viver com o outro, né? Então são casamentos necessários porque nós precisamos desses exemplos de amor, né, de superação, né, do próprio ego, superação, né, do individualismo, e esses casamentos por afinidade que acontecem aqui na Terra trazem muito disso. São muito bonitos de ver, né, e podemos sim encontrá-los, e por que não viver um casamento assim? É só a gente acreditar, né, trabalhar bastante, né, sempre com um pensamento positivo, que as coisas vão melhorando com toda certeza. E por último, temos a quinta possibilidade de casamento, né, que fala da questão dos casamentos transcendentes. Isto é, são casamentos além, né, das afinidades, né, que principalmente envolve o material, né, as questões aqui terrenas. Os casamentos transcendentes acontecem para que duas pessoas possam executar aqui na Terra grandes obras, né? Muitas vezes obras inclusive ligadas ao bem da humanidade, grandes tarefas, né? Grandes reconciliações, grandes possibilidades de aprendizado. Então a espiritualidade sábia, né, faz o quê? Traz essas duas pessoas como casal para que um fortaleça o outro, né, para que essas grandes missões sejam realizadas, né, e esse grande exemplo de amor seja vivido e sentido por todas as pessoas que estão à volta. Geralmente os casamentos transcendentes envolvem missões muito maiores, né, mas como os afins também são bastante raros, talvez até mais raros, mas existem sim, e se nós pesquisarmos vamos encontrar alguns exemplos, né, de casamentos transcendentes. Portanto, irmãos, né, nós conversamos um pouquinho sobre o casamento na visão espírita. Sabemos que o que realmente importa é o amor que une as pessoas, é o bem que une as pessoas, né, independente da religião, independente dos rituais que forem feitos, né, o que vale mesmo é o amor, né, aquele que alimenta os corações, né, que faz com que a gente tenha certeza que vale a pena estar com aquela pessoa do lado. Então, independente de qualquer coisa, né, o principal é o respeito, é o carinho, a confiança, a amizade e a compreensão que nós estamos juntos para aprender um com o outro, né, e que aquilo que eu não gosto no outro, primeiro eu tenho que melhorar em mim, né, é meu problema. Se a gente caminhar assim, com certeza fica muito mais fácil. Então eu desejo a vocês um excelente final de semana, né? Nós já estamos hoje caminhando para o final de semana e que possamos sim nos encontrar outras vezes aqui com outros temas do CAEB Responde.